E aí, minha gente, como é que vocês estão por aí? Hoje estamos aqui no Parque Ibirapuera. Olha só essa paisagem, que coisa mais linda. Gente do céu. Eu e o Rodrigo viemos aqui no Detran para eu transferir a minha habilitação aqui para São Paulo. Acabou não dando certo. Um pouquinho de estresse no meio, mas tudo certo. As coisas acontecem por um motivo, eu acredito muito nisso. E hoje, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que vocês colocam muito aqui para mim, que é sobre custo de vida para um bolsista pesquisador viver aqui em São Paulo. Dá ou não dá? O mestrando, doutorando, e aí? Vai dar ou não vai dar? Então eu queria contar para vocês um pouquinho sobre isso a partir da minha experiência, do que eu vivenciei. Tá, gente? Vocês sabem que eu vim lá da Paraíba, né? Fui bolsista de residência lá em Pernambuco e ano passado eu vim para cá como bolsista do mestrado e agora estou como bolsista do doutorado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora lá! Olá pra você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e mais uma vez num cenário diferenciado, estamos aqui no Parque Ibirapuera, né, o maior parque de São Paulo. Olha que vista maravilhosa, gente, o cheiro não tá muito legal não, vou ser sincera, mas essa vista aqui tá uma delícia. Gente, vou começar a dizer desde já que eu vou falar de acordo com a minha experiência, tá? Com a minha realidade, tá? A experiência de alguém que veio do Nordeste, né? E se mudou aqui para São Paulo justamente para fazer um mestrado, agora fazer um doutorado e tudo pensando em bolsa e conseguindo, né, se manter com bolsa, né? Então eu vou falar da minha realidade e vou dar dicas, né, algumas estratégias que eu acho que vocês podem fazer, baseada também na minha experiência que eu tive lá em Recife, Pernambuco, né, recebendo bolsa da minha residência. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, não sei se vocês sabem o valor da bolsa, mas o valor nacional da bolsa para um mestrando e um doutorando, né, nacionalmente falando, né, com aquela bolsa CAPES, não vou falar aqui das instituições estaduais que financiam pesquisa, né, como a FAPESP, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu nem conhecia, mas ela tem uns valores um pouco maiores quanto à bolsa que ela oferta, né? No quesito nacional, qualquer universidade pública do país, né? Eu não sei se em universidade privada isso acontece também, mas mestrandos recebem o valor de R$ 1.500 e doutorandos o valor de R$ 2.200, né? Aí você fica, caramba, Camila, esse valor dá para viver em São Paulo, né? Nessa cidade enorme? Gente, é difícil. É um pouco difícil, mas não é impossível. Eu acho, muito pelo contrário, eu acho que é totalmente possível, né? Porque eu acredito que quando a gente se abre para as coisas, né? Quando a gente tem planos, quando a gente tem sonhos, objetivos e a gente se abre para a vida, né? Se põe em risco para enfrentar essas dificuldades, essas incertezas sobre a vida, se realmente é possível, se não é, tentar, né, ir atrás e tentar dar certo, as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo de um jeito que vocês não têm ideia. Foi assim, pelo menos, aqui a minha mudança para cá, a minha de Rodrigo, né, eu já contei para vocês, eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Onde eu conto para vocês como é que foi a nossa jornada. E assim, quando as pessoas escutam, eu fico, caramba, parece até que foi Deus, assim, abrindo os caminhos, né, construindo os caminhos pra gente ir passando. E realmente, mas assim, a insegurança, o medo era imenso quando eu vim pra cá. Eu sei o que você tá sentindo, eu sei o que é você sair da sua cidade, da casa da sua família, né, e vir para uma cidade totalmente desconhecida, sem ter familiares, né, sem ter ideia, sem conhecer nada, enfim, eu sei o que é isso, acredite em mim, eu passei por isso no ano passado. Mas vamos falar do custo de vida aqui em São Paulo, gente. O custo de vida em São Paulo não é baixo, não é um custo baixo, né? Principalmente dependendo muito dos bairros, como em toda a cidade. Bairros mais centrais, mais bem localizados, né? Eles tendem a custar mais, e bairros mais afastados da cidade grande, né? Tendem a custar menos. Aí a gente também tem que pensar no transporte. Mas vamos lá, eu fiz aqui algumas estimativas, né? Só pra gente ter uma ideia.
Aluguel aqui em São Paulo, né? Quando eu e o Rodrigo ia vir para cá, a gente começou a pesquisar alguns lugares e a gente viu que a média de aluguel de um apartamento, né, pequeno, de 2 quartos pelo menos, era R$ 1.500. A gente conseguiu encontrar. Eram um pouco afastados, mas eram perto de pontos de ônibus. Então, por volta de 1.500 para mim e para eles, certo? E a gente também estava pensando na possibilidade de dividir apartamento com outra pessoa. Essa eu acho uma estratégia ótima para você aí que não é casado, né, que mora sozinho. E até mesmo a gente que é casado, a gente pensou em fazer isso, né? E a gente tinha encontrado uma pessoa e tudo que não via problema algum em fazer isso e tudo mais, mas a gente acabou seguindo outros caminhos. Mas eu acho essa uma estratégia muito boa. Foi isso que eu fiz em Recife. Eu e mais 3 colegas minhas que também eram lá de Campina Grande, Paraíba, decidimos dividir um apartamento, né, lá em Recife, lá bem localizado, assim, é perto da Universidade de Pernambuco. E a gente dividia o aluguel, né? O lugar de 3 quartos, a gente dividia um bom aluguel, né? Dava R$ 500, 530, 540 para cada uma de nós. E era um apartamento era um lugar seguro, sabe? Tinha estacionamento, era muito espaço, era um prédio bem familiar, era muito legal lá. E aqui em São Paulo, a gente viu que os mais baratos eram nessa faixa, tipo, a gente não conseguia encontrar abaixo de 1.500 e a gente, assim, procurando um pouco mais, né, e também a colega, né, que mora aqui em São Paulo, que na verdade é amiga da minha mãe, que acabou se transformando numa amigona aqui em São Paulo, que me recebeu aqui quando eu vim fazer a prova, já contei essa história pra vocês. Ela foi atrás no bairro dela, né, de algum lugar pra morar, porque aqui em São Paulo, gente, tem muitas casas grandes que fazem kitnets, fazem quartos, cozinhas, né, quartinhos no fundo da casa, justamente para alugar para outras pessoas. E foi isso que ela foi atrás no bairro dela e foi isso que a gente encontrou e a gente conseguiu morar. Eu não sei se vocês lembram, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrei a situação desse quarto cozinha, né, que eu e o Rodrigo viemos morar quando a gente chegou aqui, que tava bem acabadozinho. Eu mostro pra vocês fotos, eu vou deixar linkado aqui o vídeo se vocês tiverem interesse. E o aluguel super acessível, gente, foi no valor de R$ 700. Assim, eu acho que o cara não vai aumentar, porque ele não ia mais alugar pra ninguém, ele já tinha desistido, na verdade, mas ele só resolveu ajeitar porque a gente se interessou no lugar, daí deu aquela ajeitada, né? Eu contei pra vocês que Rodrigo, na verdade as coisas só se ajeitaram mesmo porque o Rodrigo pegou a mão na massa e foi fazendo as coisas e tudo mais, mas a gente vê que tem alguns probleminhas nesse quartinho, sabe? De fiação, de eletricidade, do portão da frente, enfim, essas coisinhas básicas. Então, assim, e o nosso bairro, ele é um bairro mais legal, é um bairro seguro, um bairro bem familiar. Vocês acompanham aí no Instagram, né, que eu mostro de vez em quando pra vocês. Então, assim, eu considero que eu e o Rodrigo tivemos muita sorte, né, de estarmos abertos a esse local que foi encontrado pra gente. Então, é por volta dessa faixa, né? Então, digamos assim, você consiga um lugar bem baratinho ou dividir o apartamento de 1.500 com alguém, né, sai por volta de o quê? 700, 750, R$ 800, né? Aí, pensando em transporte, né, aqui, passagem de ônibus é R$ 4,40, tá? Tanto de ônibus como também de metrô. Então, por exemplo, se você for pegar o ônibus, R$ 4,40. Se você for pegar o metrô, esse preço cai. Mas tem um preço aí, eu acho que é 2 e alguma coisa. Então, digamos que você pegue R$ 6, né, para ir, R$ 6 para voltar por dia. Seria R$ 12 por dia, né? Pensando em metrô e ônibus, que é bem difícil você conseguir pegando só ônibus e ir para os lugares, a não ser que você more perto, né? Aí fica bem melhor. Aí, como nós somos mestrandos, doutorandos, a gente consegue metade do preço da passagem. Aí fica R$ 2,20, né? E esse preço já cai, já fica mais fácil. Mas digamos assim, que se for, por exemplo, só o ônibus mesmo, dá R$ 4,40 por dia, né? Ida e volta. Aí no mês eu fiz aqui uma estimativa, né? Dos 30 dias, digamos que no final de semana você também saia, vai ser R$ 132 só de transporte, tá? Então, digamos, 750 de aluguel mais 132 de transporte, já dá 882, né? Só para 1.500, né? Estimativa do mestrado. Aí já foi aluguel e transporte. Vamos falar de internet, que é uma coisa muito importante. Eu pago a Claro Net, né? E você tem direito a um chip com 10 GB de internet e Wi-Fi em casa. E dá R$ 180 por mês, certo? Essas duas coisas. E assim, já é bem suficiente, né? Pra pessoa sair na rua bem mais tranquila. Então aí já vão mais 180. Aí pensando em água e luz, digamos que aí gaste por volta de 150 a R$ 200. Eu acho que não passa de 150, tá? Só você sozinho. E aí eu e Rodrigo a gente gasta o quê? 120 mais ou menos de água e luz. Então assim, eu acho bem tranquilo quanto a isso. E tem o lazer e a alimentação,
né? Eu e Rodrigo, a gente faz uma feira que dá por volta de R$ 500 pro mês, tá? E a gente assim, no final de semana a gente acaba comendo umas besteirinhas, né? A gente faz feiras de verduras e fruta, então dá um pouquinho a mais. Mas, digamos assim, ir pro atacadão e comprar a comida para passar o mês, né? A comida básica é por volta de R$ 450, R$ 500 que a gente gasta. Então essas estimativas, gente, que a gente faz já bate o teto de 1.500, né? Se você for um mestrante, 1.500, R$ 1.600. Esse é o custo baseado no meu e o de Rodrigo, né? Então isso acaba caindo um pouquinho mais. E pensando no lazer também, né? Que a pessoa não vive só de estudos e trabalho, né? Mas a gente tem que sair, conhecer São Paulo, não é mesmo? Vim aqui nesse Parque Ibirapuera, andar de bicicleta aqui, o povo passando direto aqui de bicicleta alugada. Mas que é caro, a gente não alugou aí. Mas vamos ver, a gente nem sabe também o preço, viu? A gente fica falando que é caro, mas nem sabe o preço. Era caro, 10 conto essa. Era do Itaú, né? Mas não era 10 conto, não. Eu acho que era mais. Então, o que eu acho, gente? O que eu acho? Eu acho que deve haver um planejamento financeiro inicial, certo? Pensando em vir para cá, nós estudantes temos esse erro, né? De não pensarmos no nosso planejamento financeiro, nas nossas condições econômicas. E eu acho que é aí que está um erro, aí que está um perigo. A gente sempre faz tudo muito no impulso. Eu recebo esse mês para sobreviver esse mês, e no mês que vem eu estou dependendo daquele dinheiro para sobreviver aquele mês, sabe? E se você não receber aquele dinheiro aquele mês, se der alguma coisa errada, você vai ficar sem nenhum aporte financeiro, você não vai ter nenhuma reserva, nenhuma segurança, né, para você passar esse outro mês e você conseguir outra fonte de renda. Então, eu acho que isso tem que ser um planejamento bem prévio. Começar a juntar dinheiro, né? Se você está na graduação, digamos que você receba uma bolsa aí do PET, uma bolsa de iniciação científica é R$ 400. Muitas vezes você não recebia essa bolsa e agora você está recebendo, você começa a gastar o dinheiro todo, né? Talvez comece a guardar R$ 100 por mês, que já é uma ajuda e tanto. E assim, se você trabalha, enfim, tenta fazer essa organização financeira, né? Porque quando você muda de cidade, muda de estado, é muito incerto as coisas que podem acontecer. E quando você está preparado, né, as coisas acabam ficando um pouquinho mais fáceis. Bom, gente, então essa é baseado na minha experiência, tá? É uma percepção que eu tive, pequena percepção que eu tive nesse processo de mudança aqui em São Paulo. E espero que eu tenha dado uma luz aí para você que está pensando em se mudar. Então dá o gostei, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber sempre as notificações. E muito obrigada por assistir. Até mais!